Olá! Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai explorar o caderno 5, que trata de um tema que não é só uma mudança, é uma verdadeira revolução: escrituras especiais e a desjudicialização 2.0. Por décadas, o direito brasileiro teve uma resposta, digamos, padrão para proteger menores incapazes. Manda tudo para um juiz. Exato, era seguro, né? Mas... Muitas vezes lento, caro. E o que vamos desvendar hoje é essa revolução silenciosa, essa tentativa de resolver um dilema antigo. Como trazer a agilidade dos cartórios para esses casos sem abrir mão de nenhuma garantia. Exatamente. O ponto de partida, o marco zero, é a Resolução 571 de 2024 do CNJ. Que alterou a famosa Resolução 35. Isso. E abrogou um dos dogmas mais sólidos do direito notarial. Aquela ideia de que a presença de um menor ou incapaz automaticamente tornava a via judicial obrigatória. Acabou isso. Essa certeza que norteou a prática por tanto tempo, ela simplesmente não existe mais. Certo. Então vamos mergulhar nisso e ver o que mudou na prática. A nossa missão aqui é entender não só as novas regras, mas a lógica por trás delas, né? Como e sob quais condições inventários, partilhas, divórcios com pessoas vulneráveis podem agora ser feitos em cartório. O que se espera do tabelião nesse novo cenário? A grande virada, e isso é algo que o professor Lessa enfatiza bastante no material, é uma mudança de filosofia. Filosofia? Como assim? Antes, o sistema se baseava na exclusão. Tinha o incapaz. Excluía a via extrajudicial. Ponto. Simples assim. Agora, a filosofia é de proteção qualificada na via extrajudicial. Gostei do termo proteção qualificada. Ele sugere que a proteção não sumiu, ela só mudou de forma. Exato. E o que isso significa para o tabelião? Significa que o papel dele cresceu exponencialmente. A responsabilidade aumentou. E muito. Ele deixa de ser um mero formalizador de vontades para se tornar um fiscal ativo dos direitos dos vulneráveis. Ele não está sozinho, imagino. Não, claro que não. Como a gente vai ver, ele passa a atuar numa parceria inédita com o Ministério Público, mas a responsabilidade dele na condução do procedimento é muito maior. E essa grande mudança se manifesta principalmente em dois atos centrais: o inventário e o divórcio. Isso. O material que a gente recebeu dá um destaque enorme para como a resolução tratou os dois de formas completamente diferentes. E imagino que entender essa diferença seja o pulo do gato para qualquer prova sobre o assunto. Sem a menor dúvida. A Resolução 571 não criou uma regra única. Ela criou dois sistemas procedimentais distintos, um para o inventário e outro para o divórcio. E por que essa diferença? Porque a norma reconheceu que os riscos e as complexidades em cada um desses atos são de naturezas totalmente diferentes. Ok, faz sentido. Então vamos começar pelo inventário. A análise que temos aqui aponta que, no inventário, a questão é vista como puramente patrimonial. Isso. O risco para o menor é essencialmente financeiro. Ele receber menos do que teria direito. E como a norma blindou o incapaz contra esse risco? A saída que encontraram foi brilhante pela simplicidade e pela objetividade. A Resolução 571 permite o inventário extrajudicial com o incapaz com uma condição fundamental. Que é? A partilha dos bens deve ser ideal. Partilha ideal. O que isso significa na prática? Significa que o herdeiro incapaz tem que receber a fração exata dele em cada um dos bens que compõem o espólio. Em cada um. Em cada um. Se a herança tem, sei lá, 3 imóveis, 2 contas bancárias e um carro, e o menor tem direito a 1/4 da herança, certo, ele vai receber 1/4 de cada um dos 3 imóveis, 1/4 do saldo de cada conta e 1/4 do carro. Ele vira coproprietário de tudo na proporção exata do direito dele. Entendi. Então, o que a gente está vendo é uma solução quase matemática para um problema que antes era só jurídico. Exatamente. Em vez de discutir o valor subjetivo dos bens, se a casa de campo vale mais que o apartamento na cidade, a regra cria um sistema de frações idênticas que anula o risco. Anula o risco de prejuízo. É a transformação de um processo de valoração
num processo de divisão exata. A genialidade está em remover a subjetividade. Onde não tem avaliação, não tem controvérsia. E a proteção do incapaz se torna objetiva, indiscutível. O sistema impede que se atribua ao menor um bem de liquidez duvidosa ou superavaliado, enquanto os herdeiros maiores ficam com os melhores bens. Tá, essa regra da partilha ideal parece infalível no papel. Mas e na prática? Imagina uma herança com um único imóvel de altíssimo valor e uma quantia pequena em dinheiro. Não dá para dividir o imóvel em frações de forma prática, né? Nesse caso, a via extrajudicial ainda seria uma opção? Ótima pergunta. E é aí que a regra encontra o seu limite prático. Se a partilha ideal for matematicamente impossível ou extremamente impraticável, como nesse seu exemplo, onde a divisão criaria um condomínio inviável, O que acontece? o caminho volta a ser o judicial. A norma privilegia a celeridade, mas não a qualquer custo. A proteção do incapaz vem primeiro. Sempre. A indivisibilidade de um bem essencial pode ser um obstáculo que só o juiz consegue contornar, talvez autorizando a venda do bem e a divisão do dinheiro, algo que foge da objetividade da via extrajudicial. Faz todo sentido. E o Ministério Público, onde ele entra nessa história? Essa é a outra grande inovação procedimental do artigo 12A. O MP passa a atuar dentro do procedimento notarial. Dentro do cartório. Isso. O tabelião prepara a minuta da escritura de inventário, já prevendo a partilha ideal, e submete ela eletronicamente ao promotor de justiça competente. Ah, então tem essa etapa. Tem. O MP analisa, verifica se os interesses do incapaz estão de fato protegidos por essa divisão matemática e dá o seu parecer. E com o de acordo do MP... O tabelião pode finalmente lavrar a escritura. Espera um pouco. O tabelião envia a minuta para o promotor. Isso não acaba criando um novo gargalo, trocando o gargalo do juiz pelo do MP? É um ponto válido e era uma preocupação inicial. A ideia, contudo, é que essa comunicação seja totalmente eletrônica, por sistemas integrados, para ser o mais ágil possível. Certo. O ganho de tempo vem de eliminar todas as outras fases de um processo judicial. Petição inicial, citação, contestações. Aqui, a análise do MP é focada, objetiva e, espera-se, muito mais rápida. É um filtro de legalidade, não um processo inteiro. Entendi. Então, se fôssemos resumir a grande ideia para o inventário seria: para proteger o patrimônio do menor, criamos uma regra matemática, a partilha ideal, Isso. e um fiscal dentro do próprio cartório, o MP, para validar essa regra. Perfeito. A fórmula para memorizar, como o professor Lessa sugere, é menor no inventário igual a partilha ideal plus fiscalização do MP no cartório. Simples e direto. Ok, a solução matemática funciona para bens. Mas essa lógica não se aplicaria a um divórcio, onde as questões são humanas, não financeiras. Não dá para calcular guarda de filho em fração. Não mesmo. Como eles resolveram esse quebra-cabeça, que é muito mais complexo? Você tocou no ponto central. O cenário do divórcio com filhos incapazes é completamente diferente. Como o material aponta, aqui entram em jogo questões existenciais e complexas. Existenciais? Estamos falando de definir com quem a criança vai morar, como vai ser o regime de convivência com o outro genitor, qual vai ser o valor da pensão alimentícia. São temas que exigem uma análise subjetiva profunda. E essa é uma análise que um tabelião não tem ferramentas para fazer, né? Ele não pode ouvir testemunha, pedir estudo psicossocial. De jeito nenhum. A estrutura do cartório não foi feita para esse tipo de instrução probatória. Então, como foi que resolveram? Reconhecendo essa limitação, a Resolução 57.1, lá no artigo 34, parágrafo 2º, criou uma solução totalmente diferente. Ela permite, sim, o divórcio extrajudicial, mas com uma condição crucial. Todas as questões relativas aos filhos menores, guarda, convivência e alimentos devem ter sido previamente resolvidas na via judicial. Ah, então a lógica é invertida. Exato. No inventário, a proteção acontece dentro do cartório, com a fiscalização do MP no ato. No divórcio, a proteção acontece antes na justiça. Que ótima síntese. É isso. O tabelião, nesse caso, não decide nada sobre os filhos.
Ele atua como um verificador. Ele confere os documentos. A decisão que homologou o acordo sobre a guarda e os alimentos. Com esse documento em mãos, que prova que um juiz, com o auxílio do MP, já analisou tudo, Certo. o tabelião tem a segurança jurídica para lavrar a escritura de divórcio e fazer a partilha dos bens do casal. Isso é muito inteligente. Separa-se o que é consensual e patrimonial, que pode ser rápido no cartório, daquilo que é existencial e complexo, que continua exigindo o olhar do judiciário. E esse é um ponto que as bancas de concurso certamente vão explorar. A diferença de atuação do MP nos dois cenários. Verdade. No inventário, a atuação do MP é concomitante, dentro do procedimento notarial. No divórcio, a atuação do MP é prévia, já ocorreu lá no processo judicial. O tabelião não manda a minuta do divórcio para o promotor. Ele só verifica que o promotor já trabalhou no processo anterior. Perfeito. Certo. Então, a frase de ouro para o divórcio seria algo como: menor no divórcio igual questões dos filhos resolvidas antes no juiz, plus divórcio e partilha de bens do casal no cartório. Exatamente essa a ideia. Essa filosofia de trazer mais atos para o cartório sob condições controladas não se limitou aos casos com incapazes, certo? A resolução aproveitou para derrubar outros dogmas. O que mais mudou? Sim, essa desjudicialização 2.0 veio com um pacote de modernizações. Outro dogma que caiu foi a proibição do inventário em cartório quando havia testamento. Ah, essa era a clássica. Tinha testamento e a prejudicial. Fim de papo. Era. Agora, a norma positivou o que o STJ já vinha decidindo. É expressamente permitido fazer um inventário extrajudicial, mesmo com testamento, desde que se cumpra um rito de 2 etapas. 2 etapas. Primeiro, um breve procedimento judicial só para abertura, registro e cumprimento do testamento. O juiz verifica a validade formal do documento, ordena seu cumprimento e pronto. Com essa decisão em mãos, e desde que todos os herdeiros sejam maiores e concordem com a partilha... Podem ir direto para o cartório. Exato. Sem precisar continuar no judiciário. Ou seja, o juiz dá o ok para o testamento e o tabelião executa a partilha. De novo, uma divisão de tarefas que otimiza o sistema. Exatamente. E tem outra inovação que é extremamente prática e poderosa. A possibilidade de vender bens do espólio antes da partilha, sem alvará judicial. Isso parece ser uma virada de chave. Muitas famílias travam o inventário porque não tem dinheiro para pagar o imposto, o ITCMD. E a solução para isso está no novo artigo 11A. Agora, a própria escritura de nomeação de inventariante, que é um dos primeiros atos, já pode conter uma autorização expressa. Na própria escritura. Própria escritura. Uma autorização para o inventariante vender um bem específico, um carro, um terreno, com a finalidade exclusiva de pagar o imposto e as despesas do inventário. Isso é impressionante. Então, a escritura de nomeação de inventariante, que era um ato quase burocrático, agora pode se tornar uma ferramenta de gestão do espólio. Uma ferramenta poderosa. Que permite a venda de um bem para destravar todo o resto do processo. Isso muda completamente o jogo para famílias que precisam de liquidez. Muda completamente. O dinheiro da venda vai direto para o pagamento das obrigações e o inventariante depois presta contas. Antes, para fazer essa mesma venda, era preciso pedir um alvará ao juiz, um processo que podia levar meses. E agora pode ser resolvido em dias. No próprio cartório. E ainda tem uma última novidade que o material destaca: a criação da escritura de separação de fato. Qual a utilidade prática dela? Ela resolve um limbo jurídico muito comum, sabe? Sei. Pensa em casais que se separam, deixam de viver juntos, mas por algum motivo não se divorciam imediatamente. Essa escritura serve para formalizar e dar uma data exata ao fim da vida em comum. E por que isso é importante? É fundamental, porque a partir daquela data, o regime de bens do casamento cessa. O que cada um adquirir depois dali, com seu próprio esforço, não se comunica mais com o patrimônio do outro. E também tem efeitos sucessórios importantes. Certo. Então, o que tudo isso significa quando olhamos o quadro geral? A mensagem parece ser que a via extrajudicial está se tornando a regra para todos os atos de consenso. Exato. Mesmo em cenários que antes eram considerados complexos demais para os cartórios. A lógica mudou.
A pergunta não é mais será que eu posso fazer no cartório, mas sim quais são os requisitos que eu preciso cumprir para fazer no cartório. É um sistema de confiança no tabelião. Uma confiança enorme na capacidade técnica e na fé pública dele. Mas, ao mesmo tempo, cria mecanismos de controle muito inteligentes, como a fiscalização do MP ou a exigência da prévia decisão judicial. Resumindo os pontos-chave, quase como um fichamento para a prova. Temos 2 sistemas distintos, um para inventário com incapaz Partilha ideal mais MP no cartório. e outro para divórcio com incapaz. Guarda e alimentos previamente definidos no juiz. É crucial não confundir os dois. Anotado. E não esquecer de 2 detalhes importantes que o professor Lessa aponta. Primeiro, a declaração sobre o conhecimento ou não de gravidez no divórcio continua obrigatória. Certo. E segundo, tudo que a gente falou sobre divórcio se aplica também para a dissolução de união estável, tá? A proteção aos filhos é a mesma. Essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, não é? Sim, e é uma questão que fica para o futuro, com o notariado assumindo essa responsabilidade de forma tão estruturada na proteção de incapazes. Qual será a próxima fronteira da desjudicialização? Uma boa pergunta. Se a gente conseguiu criar mecanismos seguros para inventários e divórcios com vulneráveis, será que estamos caminhando para um modelo onde qualquer matéria de consenso, por mais complexa que seja, possa encontrar uma solução eficiente fora do judiciário? É o que o futuro dirá. Uma análise fascinante de uma verdadeira revolução silenciosa no direito notarial. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!